Fala galera, aqui é o professor Paulo, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre propriedades de potência, né? Aqui a gente fez um resumão de propriedades de potência. Então, a primeira aqui, ó, eu tenho aqui produto de mesma base. Quando é assim, o que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Então, aqui, ó, botei um exemplo aqui lógico aqui pra gente, ó. Base 2 e expoente 5 e 3. O que eu faço? Mantenho a base e somos expoentes. Então, 5 mais 3 é 8. Então, essas duas potências foram transformadas em uma só, 2 elevado a 8. Divisão com a mesma base, base A. O que eu faço? Ao invés de somar os expoentes, o que eu vou fazer? Subtrair. Então, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, aqui, ó. Exemplo. 2 elevado a 5 dividido para 2 elevado a 3. O que eu faço? Mantenho a base, que é o 2. E o que eu faço com os expoentes? Subtraio 5 menos 3, 2. Então, 2 ao quadrado, 4, né, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho potência de potência, olha. Eu tenho uma potência que está elevada a outro expoente, tá vendo? O que eu faço? Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Aí eu botei um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2. Bom, aqui o que eu faço? Repito a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Agora, muito cuidado com essa propriedade aqui. Quando não tem parênteses, botei até aqui, ó, o sinal de cuidado, para a gente ter um pouquinho. Ó. Quando não tem parênteses, a gente tem que resolver primeiro aqui em cima. Ó. Então, é diferente daqui. Imagina o seguinte, ó. Eu pego e resolvo 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, percebeu? Ó? 2 elevado a 9. Então, aqui, a gente, sem parênteses, resolve de cima para baixo. Aqui não, ó. Aqui a gente repete a base e multiplica os expoentes, beleza? Agora, olha esse caso aqui. As bases são diferentes, mas o expoente é igual. O que a gente pode fazer? Agrupar as bases e manter o expoente, ou seja, eu vou elevar elas ao mesmo expoente. Como assim, professor? Ó, eu vou pegar bases diferentes que eu vou fazer. Eu posso pegar, ao invés de calcular um de cada vez, eu posso colocar os dois entre parênteses, 2 vezes 5, isso elevado a 3. Bom, 2 vezes 5 a gente sabe que é 10. E 10 ao cubo, aqui é um zerinho, né? E aqui é o expoente 3, isso vai me dar 1000. Vai ter 3 zerinhos, beleza? Então, ó, beleza aí, ó. Então, quando a gente tem o mesmo expoente, a gente, ao invés de ficar fazendo um de cada vez, a gente pode agrupar as bases e repetir o expoente. Na divisão também acontece. Gente, ó, voltando aqui nessa segunda, a divisão ela pode ser representada assim ou em forma de fração, tá? Até porque toda fração é uma divisão. Então, poderia muito bem aqui estar a elevado a m sobre a elevado a n, que seria essa mesma propriedade, beleza? Agora, olha aqui. Quando eu tenho uma divisão, botei até aqui, ó, em forma de fração, para vocês verem que é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma divisão de A sobre B, poderia estar A dividido para B, onde eu tenho bases diferentes, tá vendo? Ó? Então, tenho bases diferentes, porém, o meu expoente são todos os dois iguais. Então, posso ficar indo e voltando sem problema aqui. Olha aqui o que acontece, ó. Olha que interessante. 16 ao quadrado, professor, de cabeça eu não sei. 8 ao quadrado eu sei, 64. Mas aí, ao invés de você fazer o de cima, depois pegar o dividir pelo de baixo, o que você pode fazer? Pegar e colocar o 16 e 8 entre parênteses, depois elevar ao quadrado. Bom, 16 dividido para 8, todo mundo sabe que é 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Olha que fácil, né? Então, ó, bem mais fácil do que você pegar 16 ao quadrado e depois 8 ao quadrado, depois pegar um e dividir pelo outro. Olha aí que interessante, tá vendo? Então, a gente sabendo dessas propriedades ajuda muito a nossa vida. Olha aqui esse caso aqui, ó, expoente negativo. Ai, meu Deus, professor. Expoente negativo, como é que resolve isso? Primeiro, que a gente viu, aí tem um videozinho lá que eu falo das potências básicas, que esse expoente ele dá o comando de quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Só que como é que ele vai dar o comando de quantas vezes se ele é negativo? Bom, para eu positivar ele virar positivo, o que a gente tem que fazer? Inverter ele, fazer a fração inversa. Então ele vira positivo rapidamente. Quer ver? Ó?
A elevado a menos m vai ser igual a 1 sobre a elevado a m. Professor, como assim inverteu? Da onde esse 1 apareceu? Bom, esse 1 está aqui, tá vendo? Ó? Então, quando a gente inverteu, sabe que todo número a gente pode botar sobre 1. Então, como a gente inverteu, 1 foi para cima e o a elevado a m foi para baixo. Ou seja, percebeu? Esse negativo aqui virou positivo. Então, você pode ficar... Se esse carinha aqui fosse menos m, ele iria para cima como mais m, quer dizer, toda vez que inverte, o sinal do expoente inverte. Então, olha esse caso aqui. Ai, meu Deus, como é que eu vou calcular 2 elevado a menos 3? Simples, ó. Você pode vir aqui, ó. 1, agora inverte. 1 em cima e 2 ao cubo embaixo. 2 ao cubo, 1 elevado a 8, beleza, gente? Então, eu vou seguir aqui a nossa vida um pouquinho para cima. Essa daqui, ó, fração também com expoente negativo. O que a gente faz? A mesma ideia dessa anterior. Ó, a gente inverte a fração e simplesmente esse negativo começa a ser positivo, né? Ele passa a ser positivo. Olha esse caso aqui, ó. 5 sobre 2. Para esse menos 2 virar positivo, o 2 vai para cima e o 5 vai para baixo. E o 2 fica positivo ali, o expoente, tá vendo? Como é que se resolve isso, professor? Ó, utilizando essa daqui, ó. 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Vai ficar o quê? 4 sobre 25 avos, beleza? E por fim aqui a última, que a galera vê expoente fracionário, né? Potência com expoente fracionário, e vê assim, caraca, professor, como é que faz essa situação? Como assim expoente fracionário? Não tem quantidade de vezes, meia vez que o 4 vai multiplicar por ele mesmo? Como assim? Não, gente, olha, toda vez que eu tiver um expoente fracionário, eu posso transformar em um radical, onde esse numerador aqui ele vai ser o expoente da minha base, vou manter a base lá dentro do radical, e o meu índice vai ser o denominador. Ah, professor, entendi. Então, ó, o que acontece? Eu vou transformar isso em radical, onde eu vou manter o 4 lá, esse carinha aqui, ó, que está em cima vai ficar aqui, e o índice aqui é 2. Então, aqui, na verdade, é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é 2. Ah, professor, entendi. Então, 4 elevado a meio é 2? Isso aí. É a raiz de 4 que dá 2. Olha esse caso aqui, ó. Como é que vai ficar? Bota o 8 lá, esse 1 em cima e o 3 está lá no índice, beleza? Então, o que a gente faz? Bom, transformou em a raiz cúbica de 8. Qual o número que é multiplicado por ele mesmo? 3 vezes dá 8. É o próprio 2. Tá vendo aí, gente, como é que é simples? Ó, então, 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8, que dá 2. Tá vendo que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui? E por último aqui, ó, raiz de 5. Aí aqui o 2. E aqui, ó, o 3. Aí ficou o quê? Raiz cúbica de 25. Que, gente, não tem resultado, né? Não tem um número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes de 25. Então a gente pode deixar como radical assim mesmo, tranquilo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.